possamos ser restaurados e renovados a cada dia e sermos mais semelhantes a Cristo. Cantemos Vaso de Honra, coloquemos-nos em pé. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade que temos. Grande privilégio é poder abrir a Tua Palavra e ouvir a Sua voz através da Tua Palavra. Por favor, Deus, nesse momento que todos nós estamos aqui, queremos não somente ouvir a Tua Palavra, mas queremos sentir a Tua presença. Queremos sentir a presença do Espírito Santo agindo em nós, mas também através de nós. Queremos também perceber e sentir a presença dos anjos gloriosos em poder que se fazem presente aqui neste lugar. Esse privilégio, Senhor, vem também uma enorme responsabilidade para que os Teus filhos sejam alimentados pela Tua Palavra e eles possam sair daqui muito, mas muito melhor do que quando chegaram, com a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento eu lhe peço, sou falho, limitado e pecador, cheio de defeitos, mas venha com o Teu Santo Espírito falar através desse Teu servo, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podemos vos assentar? Pastor Ângelo, homem de grande valor, mensageiro do Senhor, o filho do grande eu sou. Grande alegria, viu? Grande satisfação tê-lo aqui e vem aí a responsabilidade também. Louvado seja Deus pela sua família e pelo chamado do Senhor.
Cadê um jovem? Hoje eu vi um jovem passando ou recapitulando a lição lá na classe dos jovens. Cadê esse jovem? Ele está aqui? Qual que é o nome dele? Cadê você? Dá um tchauzinho aí para mim te enxergar. Quem é o jovem que recapitulou a lição lá na classe dos jovens? Cadê ele? Está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Muito, muito inspirador. E parabéns, e louvado seja Deus pelo conhecimento e pela maneira como você compartilhou ali o conhecimento. Só fiquei triste que eu tive que sair, ainda não tinha terminado e queria ficar até o final. Pastor Alain, muito obrigado pelo convite. Louvado seja Deus pela sua família, pelo seu ministério também. Quero convidá-los então a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia. O tema já está aqui na tela e o objetivo desta manhã é fazer com que haja reconciliação, haja restauração e haja salvação neste lugar, na sua vida e na sua família. Mateus capítulo 18, encontrou aí? Ainda vejo alguns abrindo ali, falhando as páginas sagradas. Capítulo 18 de Mateus. Se você encontrou, dá um sorriso aí para a pessoa do lado. Muito bem. Agora, já que você encontrou Mateus capítulo 18, convido você a colocar a mão em seu coração. Coloca a mão no seu coração aí. Por que eu estou pedindo para colocar a mão no coração? E está aqui a imagem de um coração. E esse coração está partido e ele precisa ser restaurado, reconciliado. E esse é o objetivo. O objetivo da minha vinda aqui nesta manhã, em oração ao Senhor, pedindo para que Ele mostrasse para em qual mensagem é necessária passar para a igreja ali de Imperatriz. E Deus disse que eu precisaria tocar o coração de vocês, para que esse coração ficasse mais próximo daquilo que é o ideal, que é o plano de Deus. Então, que esse objetivo seja alcançado nessa manhã. Então, prepara, porque o seu coração vai ser quebrantado. Eu espero que nesse final do sermão, nesse final de mensagem, você possa sair daqui e dizer assim: olha, Deus falou comigo. Não foi palavra humana, foi de fato Deus falando comigo. Amém? Que assim seja então. Mateus capítulo 18, uma breve introdução aqui, contextualizando o que vai acontecer. Nós começamos a partir do verso 15, a partir de um conselho ali que Cristo está dando, que Cristo através de Mateus está dando. E aqui começa falando: se teu irmão pecar contra ti, aqui é um conselho muito nobre. E aí então vai e fala um processo então de reconciliação. Se alguém machucar você, se alguém ferir você, o que deve ser feito? E aqui a igreja segue esses passos aqui. Pastor Ângelo aí, que está na secretaria, sabe que para a gente chegar a disciplinar uma pessoa, a igreja faz de tudo, e um dos textos que a gente usa é isso, de tudo para ter reconciliação, para ter restauração, para que realmente o corpo de Cristo continue ali integrado. E aqui começa então a ideia de falar sobre perdão. Mas só que quando começa a contar essa história aqui, ou começa a falar sobre o processo ali de reconciliação, lá no verso 21, Pedro agora se aproxima e pergunta: Senhor, até quantas vezes então eu devo perdoar o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe então Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vocês veem aqui, e já um texto conhecido de todos nós, certamente você já ouviu vários sermões falando sobre isso, mas aqui o ponto é que Pedro ele pergunta, mas ele já tem uma resposta, ele já tem uma ideia já preconcebida do que deveria ser feito. E pelo menos na visão judaica era até 3 vezes que era o máximo que uma pessoa poderia perdoar a outra. Mas Pedro, mostrando aqui que ele realmente estava disposto, ele queria então dizer que até 7 vezes, mas aqui agora Jesus então diz que não é 7, é 70 vezes 7, 490 vezes. É isso que Cristo estava falando? Não, lógico que não. 490 vezes, imagina só, perdoar uma pessoa 490 vezes. Qual é o teor da mensagem? O que Cristo está preocupado? E pensando então em trazer uma resposta para Pedro, para os discípulos que ali estavam, e para mim e para você, ele agora conta essa parábola, e nós vamos nos deter
nessa parábola que Cristo contou para explicar sobre a teologia, ou pelo menos o conhecimento, ou o processo do perdão, para que a gente também seja perdoado. Então nos preparemos para essa parábola. No verso 23, começa dizendo: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando então a fazê-lo, trouxeram um servo que lhe devia 1000 talentos. Olha para cá agora, preste bem atenção no que eu vou falar. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não, quer esteja preparado ou não, existe no calendário celestial uma data já predefinida por Deus. No calendário celestial existe um dia do juízo. Esse juízo ele virá. Todos os seres humanos, de todas as épocas, de todas as eras, eles então estarão diante do tribunal de Cristo. Aqui está falando uma cena de juízo. Aqui mostra, no contexto dessa parábola, que existe um rei, e esse rei é tido aqui como a presença de Deus, é Deus instituindo o seu juízo. E agora fala que resolveu esse rei então ajustar contas. Nós temos um acerto de conta. A humanidade tem um acerto de contas para ser diante do tribunal de Cristo, ou tribunal de Deus, ser então reivindicado, ou ser ali eliminado toda a possibilidade de dúvida sobre a justiça desse Deus. Está marcado no calendário celestial. Por isso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, o bem ou o mal que tiver feito. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês esta manhã. O objetivo da mensagem e o objetivo desse tribunal e o objetivo do acerto de contas não é para causar medo, não é para você ficar apavorado, não é para você olhar para Deus como um Deus sanguinário, um Deus que vai jogar ali um raio em você se você fizer as coisas erradas, e Ele é um Deus então que vai imputar já a justiça dEle, o juízo dEle, para te eliminar, porque esse não é o objetivo de Deus, e esse não é o objetivo da mensagem. Não é para causar medo, não é para causar terror no seu coração, mas é para causar reflexão, porque nós temos que entender que esse Deus, Ele é um Deus justo, mas é para tentar lembrar também que dentro desse mundo de tanta injustiça que nós vivemos, quantas injustiças temos visto com as pessoas, quantas injustiças temos visto até mesmo no nosso país, no nosso continente, tantas pessoas sendo injustiçadas, e talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa manhã que sofreu alguma injustiça durante a sua vida, talvez injustiçado por algum abuso quando você era criança, foi machucado, foi ferido, e no seu coração carrega isso ainda até hoje, e você está com a mente talvez um pouco já fastigada de tudo isso que aconteceu com você, talvez esse abuso físico, abuso emocional, de um relacionamento tóxico. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã para alguém que está com esse senso de justiça aflorado, porque foi injustiçado por alguma negociação que você fez, e a pessoa não pagou o que lhe devia, e talvez comprou de você e não pagou, algum ferimento, alguma palavra mal falada ou maldita ali no momento, e machucou e feriu o seu coração. E a gente agora talvez lembra quantos já deixaram os bancos de uma igreja por causa de alguma palavra, de alguma ação, de algo que feriu, e ela então se afastou porque não queria mais viver ali. Quantos abandonaram casas, abandonaram lares por causa de uma briga com o pai, e o pai com o filho, ou um irmão com outro irmão? Se você não passou por isso, você talvez, ou certamente, conhece alguém que passou por isso, e sabe o quanto isso dilacera uma família, uma igreja, uma comunidade. E aqui nós mostramos então que existe um dia para esse acerto de contas. Deus é justo, Ele é o nosso justo juiz. Por isso, o grande ponto aqui que eu quero ressaltar não é agora o que fizeram com você. Ei, olha para cá. O grande ponto não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Eu vou repetir: te machucaram, te feriram, deixaram você triste, machucaram assim muito, mas muito mesmo, que seu coração ainda hoje sofre com aquilo que fizeram com você. O momento agora de falar não é o que você está sentindo ou o que você está pensando com aquilo que fizeram com você.
mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você tem duas opções. A primeira opção é o tema: perdoe e seja perdoado. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa realmente descansar no Senhor e acreditar que Ele é o justo juiz, e Ele sim vai cuidar de tudo isso que aconteceu com você. E você precisa perdoar e precisa ser feliz. E a segunda opção, lógico, é você não perdoar e continuar carregando rancor, mágoa, ressentimento, e ficar assim por toda a vida, com essa vida com um semblante carrancudo, não confiando mais em ninguém. Então eu oriento que você use o seu livre-arbítrio e use ele com sabedoria, acreditando no que Deus diz. Ele mesmo falou lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 12, 13 e 14, que Salomão, já na sua velhice, ele escreve dizendo assim, assuma, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus, Ele vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Acredite no justo juiz, o juiz que julga com equidade. Ele vai cuidar da sua causa. Ele é um Deus justo e vai cuidar daquilo que fizeram com você. Então o ponto agora não é o que fizeram com você. O ponto agora é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Perdoe, e você então vai ser uma pessoa mais feliz. Voltando para a parábola, no verso 24, aquele justo juiz então resolveu acertar conta com seus colaboradores ali, ou com seus servos, e por isso então o reino de Deus é semelhante a esse rei, que resolveu acerto de contas, fazer o acerto de conta, e passou então a fazê-lo, e trouxeram um que devia 10.000 talentos, é uma quantia quase que incontável, mas no verso 25 diz que esse, não tendo ele como pagar, ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía, para que saudasse ou que pagasse aquela dívida. No verso 26 diz, então o servo, prostrando-se agora reverente, rogou e disse: sê paciente para comigo e tudo te pagarei. No verso 27 diz, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou então ele embora e perdoou-lhe então aquela dívida. O que nós temos que pensar primeiro é do valor. 10.000 talentos, já foi feito alguns cálculos próximos, por exemplo, no comentário bíblico adventista, lá no volume 5, página 474, diz que é cerca de 215 toneladas de prata, o suficiente para contratar 10.000 trabalhadores durante um período de 18 anos. É uma quantia quase que incalculável. É muito dinheiro que esse servo estava devendo para o seu senhor. Qual que é a aplicação disso? Aqui está falando sobre a história do pecado. A minha história e a sua história. A história da humanidade diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus. E aqui mostra que esse servo, ele não poderia pagar essa dívida. Ele não tinha condições de pagar essa dívida. E agora aquele rei, entendendo, ele então perdoou a dívida. Não tem nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer para que nós possamos então pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não de obras, não de pagamento, de 215 toneladas de prata, para que ninguém se glorie. É impossível, não tem nada que você possa fazer, que você possa pagar essa dívida. Um autor, dizem que esse texto é de Martim Lutero, mas o ponto é que ele dizia assim: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Olha para você, olha para as suas obras, olha o que você fez essa semana, olha o que você fez hoje, ainda hoje, vindo para a igreja, saindo de casa, olha como que foi ali. Não tem como você se salvar, você está perdido. Quando você olha para você mesmo, quando olha para as suas obras, você está perdido, eu estou perdido. Mas felizmente, não para por aí, porque quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar.
Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Eu olho, fixa seus olhos no Mestre, no meigo e no bom Salvador, porque é de lá que vem a salvação. E é isso que está sendo ensinado aqui. Aqui nesse ponto, então, aquele homem, aquele rei, ele perdoou a dívida daquele servo, porque ele não tinha como pagar. E aqui ilustra, então, essa dívida nossa do pecado, que é impagável diante de Deus, e que nós precisamos, então, entender isso. No verso 25 ainda traz uma outra lição muito importante. O seu pecado, quando você erra, quando você peca, não somente você sofre as consequências. O pecado é tão agressivo diante de Deus, mas também diante dos homens e principalmente daqueles que estão mais próximos, da família. Aqui diz que quando aquele conservo saindo, porém ele então, no verso 25 diz, não tendo ele porém como pagar, aí o rei ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto ele possuía. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, quando você peca, quando você erra, quando você transgride, se você é casado e comete adultério, a esposa sofre, os filhos sofrem, a família toda sofre. Os amigos sofrem, sim ou não? Sofrem, porque são amigos, estão próximos. A igreja sofre, sim ou não? Sofre, porque agora, imagina aquela pessoa que estava ali e tudo, e agora não está mais. E imagina como que isso daí então vai desencadeando de fato, como fala aí o efeito borboleta, que vai bater asa aqui, mas vai lá em outro lugar, vai fazer um tufão em outro lugar. O pecado é isso que acontece. Aqui diz que quando a gente peca, todos nós somos afetados e todos nós somos impactados com isso. Mas no verso 26 e 27, que diz que aquele servo então prostrou, pediu perdão e aquele rei então o perdoou. Ai, como é bom ouvir essa palavra, eu te perdoo, eu te perdoo. E foi isso que aquele rei fez. Então esteja sempre disposto a estar diante desse Deus. Eu sei que muitos vieram aqui essa manhã, como eu fiz a oração, talvez desejosos, buscando uma cura. Você buscou uma cura, física talvez. Talvez você viesse aqui essa manhã buscando uma cura emocional. Talvez eu falo para alguém nessa manhã que veio buscar uma cura, pelo menos uma restauração da família. Senhor, eu vim porque a minha família está destruída e eu preciso que o Senhor restaure o meu lar, restaure a minha família, restaure o amor pela minha esposa, ou restaure o amor pelo meu esposo. Eu preciso disso. Talvez alguém veio aqui porque realmente precisa buscar esse Deus, porque está com uma dívida, está com dificuldade financeira, e você vem em busca desse Deus para encontrar alento e falar, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo mais, eu preciso pagar e os juros estão vindo. Eu não sei por qual motivo você veio aqui essa manhã, mas certamente por alguns desses motivos. Eu faço um apelo a você. Não busque Deus somente por esses motivos. Busque porque Ele pode te salvar. Busque porque Ele pode te dar o perdão. E tudo mais vai ser acrescentado. Venha buscar a Deus sim, por todos esses motivos que eu falei. Mas principalmente porque é dele que vem a salvação, é desse seu relacionamento com Ele, da confiança, porque Ele tem compaixão, Ele sabe o que é padecer, Ele viveu as nossas dores, Ele sabe das nossas fraquezas, porque Ele viveu aqui nesse lugar, e Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ei, psiu, Ele sabe quem é você, sabe onde você mora, sabe quem mora com você, e Ele vai restaurar a sua vida e a sua família, e é por isso que você veio aqui essa manhã, eu sei disso. Mas continuando no verso 28, e no verso 28 continua dizendo assim, aquele servo que foi perdoado, agora ele sai, e saindo porém aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia agora 100 denários, e agarrando ele agora, sufocava dizendo, paga-me o que você me deve. No verso 29, então o seu conservo, caindo então e prostrou e implorava, ser paciente comigo, e eu te pagarei. Ser paciente comigo e eu vou te pagar. No verso 30 diz, entretanto, ele não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse aquela dívida. A ilustração mostra sobre o perdão horizontal e o perdão vertical. Primeiro nós vimos o perdão vertical. Aquele perdão que vem do céu e é dado a nós. E agora então a ilustração mostra que existe também um perdão horizontal. E eu preciso então manifestar
esse perdão horizontal com base no perdão que veio do céu e agora à minha disposição. E aqui nós vemos então esse modelo de perdão. A soma que esse servo estava devendo era 100 denários. Era trabalho de 3 meses de um trabalhador naquele tempo. A pessoa conseguia pagar, sim ou não? Daqui 3 meses eu te pago. Vou trabalhar 3 meses e eu te pago. Era alcançável esse perdão, sim ou não? Sim, com certeza. E é isso que a parábola está tentando ilustrar, mostrando que nós temos a possibilidade, está ao nosso alcance. Não é impossível, não é algo assim igual o perdão ou o que nós temos que pagar para Deus. O que nós devemos para o nosso próximo é alcançável. Eu consigo pagar, eu consigo perdoar, é isso que está dizendo. Eu e você temos a capacidade, Deus nos deu o dom, Deus nos deu esse presente de nós nos salvar, e agora essa salvação que chegou até nós, é para que nós possamos ter a disposição também de perdoar aqueles outros que estão ali sofrendo. Veja só o texto ele diz que da mesma forma, no verso 29, que nós pedimos a Deus para nos perdoar, nós devemos estar dispostos a ter a mesma paciência, misericórdia, compaixão e disposição para perdoar também aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram. Aí você deve estar falando assim: pastor, é porque você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o quanto me machucaram, o quanto me feriram. Eu é que sofri. Você não sabe o marido que eu tinha, você não sabe as coisas que eu passei quando criança e sofri aqueles abusos, você não conhece a minha vida. E agora fala que é simples assim perdoar? Bom, eu não coloquei a palavra simples. Não é simples e não é fácil. Mas biblicamente é possível. Biblicamente nós somos orientados e somos ensinados que é possível. Por isso, quando a gente faz aquela oração do Pai Nosso, vamos tentar fazer a oração do Pai Nosso? Me ajuda aí na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado. Muito bem, assim como nós perdoamos. É isso que diz lá? Perdoe nossas dívidas. É boa essa parte, não é? Senhor, eu errei de novo. Eu fiz aquilo que eu não podia fazer. Eu assisti aquilo que eu não poderia assistir. Eu vi coisas que eu não poderia ver. Eu falei coisas que eu não poderia ter falado. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Assim como está perdoando os devedores? É muito forte isso daqui, irmãos. É por isso que quando eu prego sobre isso, eu fico pensando e fico refletindo. Como que eu posso perdoar, mas o texto diz que eu não quero. Eu posso perdoar, mas não quero. É isso que está escrito lá, o verso 30, pode ler. No verso 30 diz assim, ó: ele, entretanto, ele não quis perdoar. Eu decidi. Usei o meu livre-arbítrio e eu não quero. Eu posso. Eu consigo, mas eu não quero perdoar. Por isso, precisa realmente de uma ação divina. Precisa de Deus entrar na minha vida, porque esse perdão, o nome perdão, está no aumentativo. E perdão significa o quê? Perda. De alguma forma eu vou perder. Sair perdendo, eu estou perdendo. Cristo perdeu. Ele perdeu a forma como ele tinha na eternidade. Agora ele vai ficar por toda a eternidade numa forma corpórea, com as marcas e cicatrizes na mão. A perda maior foi dele. O Pai perdeu, deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, meus irmãos, o tema é perdoe e seja perdoado. E talvez o mais forte venha agora, porque ainda em Mateus capítulo 18, no verso 32, continua dizendo assim, verso 32. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda, porque você me suplicaste. Não devias tu também, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E aí no verso 34, diz que, indignando-se o seu senhor, e entregando aos verdugos
até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes ao seu irmão. Imagine a cena. Eu fui perdoado pelo rei, saí feliz porque eu não tinha como pagar. Eu encontro alguém que deve e que esse consegue me pagar. Agora eu vou e sufoco ele. Ele suplica, ele se ajoelha e fala: eu vou te pagar, e agora eu não quero. Eu sei que você pode me pagar, mas eu não quero te perdoar. Lança ele na prisão. Agora os conservos lá, os servos do rei passam e vê a cena, e vai lá e conta para o rei. E o rei então fala assim: então manda chamar ele. E arrastaram ele diante do rei e falou assim: ei, preste muita atenção, eu não te saldei a dívida, você não podia me pagar e eu te saldei a dívida. Agora você encontra um outro que consegue te pagar e você não quer liberar o perdão? E aí então vem e fala de uma palavra que talvez não é muito usual. Entregou a quem? Aos verdugos. Tem alguma tradução diferente dessa? Lá no verso 34, verdugos. Alguém tem uma tradução diferente do que é verdugo? Alguém sabe o que é verdugo? O que é um verdugo? É alguém que não madurou ainda? Carrasco. Está escrito aí na sua Bíblia que é um carrasco? Torturador está na sua Bíblia? Atormentador. Eu acho que o mais próximo é esse atormentador. Quem que é o verdugo aqui na história do rei, que foi fazer um acerto de conta com seus conservos? O verdugo nada mais é do que aquela pessoa que quando Paulo, ele foi preso, lembra Paulo e Silas na prisão? Quantos lembram dessa história? Aí ficava alguém na porta da prisão ali, na porta da cela. É esse o verdugo? Não, esse é o carcereiro, igual José foi lá no Egito. Esse é o carcereiro, fica na porta da prisão para estar ali com preso e tal, alguma necessidade. O verdugo, ele tem hora marcada para vir e hora marcada para sair. Todos os dias, pelo menos uma vez por semana, dependendo da obra que o meliante fez. Mas o grande ponto é que esse verdugo, ele chega, o atormentador, o carrasco, ele só vem numa hora, conversa com o carcereiro e fala: abre a porta que eu cheguei. Agora esse verdugo, ele pega, e segundo a expressão de Paulo, ele usa 39 chibatadas menos uma. Sabe por quê? Porque 40 chibatadas seria o limite, e se desse 40 chibatadas tinha que parar. Então ele dá 39 para começar tudo de novo. 1, 2, 3, chibatada. O verdugo, ele vem para atormentar, ele vem para bater, ele vem para maltratar, ele vem para machucar aquele prisioneiro. Agora o rei está falando para entregar para os verdugos. Entrega ele para os verdugos, que os verdugos agora, trazendo talvez para o nosso contexto, ou trazendo para nossa aplicação aqui no dia de hoje, verdugos são esses atormentadores. E o princípio básico é realmente que ensinar aqui, é que se você se recusar a perdoar, você vai ser atormentado. Você vai ser entregue para os verdugos. Se você se recusar a perdoar, a liberar o perdão daqueles que fizeram mal para você, você vai ter verdugos emocionais. E quantos estão doentes? Está aqui minha comportora de grande valor, mensageira do Senhor Francinete, que sabe bem isso. Quantos estão doentes por causa da falta de saúde emocional, por causa da depressão mesmo? A maior parte, fazendo pesquisas, que a maior parte das pessoas que estão em depressão é por alguma doença de fato assim muito profunda, emocional, e boa parte delas é porque rancor, mágoa, ressentimento, alguma coisa ruim que está no coração que não foi resolvido com a outra pessoa, e ela fica ali ruminando e acaba criando uma doença emocional, e depois vai para a física, que é o câncer. Mas aqui tem doenças emocionais, uma vida azeda, amarga, fechada, desconfiada, porque me traiu uma vez, pode o outro também me trair, não confia mais em ninguém, me machucou. Mas aqui vive essa pessoa triste, irritada, carrancuda, e parece que nada está bom para ela, uma vida azeda. Existem também os verdugos físicos, que são também decorrentes dos verdugos emocionais, porque o físico também é afetado, e sugere aqui algumas enfermidades. Lembra que o salmista, lá no Salmo 32, parafraseando ali, ele falou assim, enquanto eu guardava o meu pecado escondido,
eu sentia nos meus ossos envelhecerem, havia gemidos e o vigor tinha se tornado em sequidão. Enquanto eu calei os meus pecados e começa então o corpo a adoecer. Começa realmente a vir algo enfermo fisicamente. Esses são os verdugos. Mas o principal, eu creio que são os verdugos, são os atormentadores espirituais, ou seja, uma relação limitada e obstruída com Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 23, depois a gente volta aqui. Capítulo 5, perdão. Capítulo 5, verso 23. Capítulo 5, no verso 23, diz assim, fala da adoração. Quantos aqui vieram essa manhã para adorar o Senhor? Levanta a mão. Você veio adorar o Senhor. É forte, tá bom? Por isso que eu pedi para colocar a mão no coração no início, porque é forte. Adoradores. Se, pois, quando você trazer a sua oferta ao altar, vier adorar o Senhor, e ali você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual que é a orientação de Deus no verso 24? Deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volte agora, vem me adorar de verdade. Não somente com os lábios, mas de todo o coração. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A adoração que serve para o Senhor é uma adoração que você perdoa, ama o seu irmão, reconcilia com o seu irmão, faça as pazes com o teu próximo. Por isso, o resumo do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Tem que ter essa relação de amor, tem que ter essa relação de compaixão, tem que ter essa relação de perdão. Por isso, Mateus capítulo 18, aí já no verso 35, assim também meu Pai Celeste, já está lá em Mateus capítulo 18, finalizando a parábola, que diz Deus, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um o seu irmão. Capítulo 18, verso 35. O que é perdoar do íntimo? A pergunta de Pedro aqui foi uma pergunta simplesmente para ele se sentir bem e falar, eu estou perdoando 7 vezes. Mas aqui Cristo queria falar para Pedro e para mim e para você. Não é esse perdão que se referia. É do íntimo do coração. Sim, um tipo mecânico e legalista de perdão com base no conceito de obtenção de justiça era o que Pedro estava buscando. O verdadeiro perdão não se limita a números. Além disso, o que realmente importa é o espírito que procede o ato de perdoar. Eu quero compartilhar com vocês, nessa parte final, perdoe e seja perdoado, para que haja restauração, para que você e eu possamos entender ou compreender do objetivo de Deus. Sonoplasta, só me ajuda aí, obrigado. Eu pergunto, família é uma prioridade? É uma prioridade? Lógico que família é uma prioridade. Todos nós estamos aqui porque a sociedade se compõe de família, uma família bem estruturada, bem ordenada, uma família que se ama, que se respeita, que se perdoa, vai então multiplicando essa casa que está bem entre si e bem com Deus e consigo mesmo, uma outra casa que também está bem consigo mesmo, a família aqui da minha rua. Imagina uma rua inteira de famílias cumprindo o propósito daquele que Deus idealizou. Imagina um bairro inteiro, imagina uma nação. Esse é o plano de Deus para as famílias. Começa o núcleo familiar, é a prioridade de Deus. Então, eu quero dizer, tem um áudio aí, tá bom? Eu quero dizer que você é um reflexo do seu casamento. Você é um reflexo da sua família. O que você é está sendo um reflexo daquilo que a sua família está sendo. Mas não somente isso. O seu casamento é um reflexo de você. Como a família está sendo tratada, assim também você está sendo transformado. Nós somos transformados por esses relacionamentos. Tem um áudio aí, tá bom, sonoplasta? Quantos ouviram falar dessa história do World Trade Center? Lembra dessa história? Em 2001 aconteceu o ataque terrorista a esse lugar. E 2 jornalistas norte-americanos, eles foram visitar as famílias que sofreram esse atentado. As famílias que os entes queridos estavam no prédio, estavam no edifício,
E esses dois jornalistas, então, eles colocaram o título como 102 minutos, que foi o tempo que foi de um avião bater numa torre, para o avião bater na outra torre, e as duas, então, virem abaixo, demorou 102 minutos o tempo. É muito tempo, 102 minutos. E tinha muitas pessoas ali dentro com vida, certamente. E essas pessoas tiveram oportunidades de fazer alguma coisa. E aí, então, esse jornalista visitou o lar dessas famílias envolvidas aqui e começou a perguntar. E esse artigo, então, é a suma da entrevista de que eles fizeram nos lares. E quando eles visitaram uma casa, eles começaram, então, a falar com as pessoas. Algumas estavam ali mais em cima, outras estavam um pouco mais embaixo. Mas enquanto eles falavam com essas pessoas, é impressionante. Quando ele chegou numa casa, estava ali uma mãe chorando porque o filho estava lá dentro do edifício. E o filho conseguiu ligar para a mãe e conversar com ela. E ela começa agora a relatar quais foram as palavras do filho. E ele começou então a falar: mãe, eu estou te ligando porque eu te amo. E a senhora é muito importante para a minha vida. Depois que eu comecei a trabalhar, não tive tanto tempo para estar com a senhora. Mas eu estou ligando para pedir perdão, porque a senhora me ensinou coisas maravilhosas sobre ética, moral, decência, honestidade. Mas eu não vivi isso. Eu transgredi. Eu errei. Eu queria tanto voltar atrás. Eu queria tanto fazer diferente. Mas agora eu não tenho mais a oportunidade. Porque eu estou aqui e eu não vou sair daqui. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Como eu gostaria de voltar atrás para estar aí com a senhora e dizer isso olhando para a senhora. Mas me perdoe por ter sido um filho tão rebelde. Um filho que não obedeci. Um filho que não seguiu seus conselhos. Saindo daquela casa, esses entrevistadores foram para uma outra casa e ali tinha um esposo, um tanto quanto perturbado, porque ele ligava para a esposa e dizia: meu amor, minha pedra preciosa, diante do altar eu jurei fidelidade e amor para você. Mas infelizmente, com muito trabalho e nas minhas saídas e viagens, eu acabei te traindo e você me perdoou. Mas eu não consegui me perdoar até hoje. Como que eu pude fazer tamanha aberração contra você? Me perdoe, meu amor. Como eu gostaria de voltar aí e falar para você pessoalmente. Como eu queria mais uma oportunidade. Como eu gostaria de mais uma chance para dizer o quanto você é especial para mim e o quanto você é importante para mim. E assim foi, repetindo as histórias. Várias histórias, boa parte delas eram de pessoas que tinham alguma coisa mal resolvida com alguém próximo, alguém da família, algum amigo. Histórias de mulheres que dedicaram a vida e agora estão ligando porque não tinha mais a pessoa perto e ela não foi uma esposa fiel. Alguns pais que preferiram estar com os amigos do futebol, no barzinho, tomando bebida ali, e não estar com a família. Quantas famílias destruídas tinham nesse lugar? Mas a grande verdade é que eu e você ainda estamos aqui. Eles não, já ficou no passado. Não tem mais oportunidade de perdão, não tem mais oportunidade de reconciliação, porque eles já morreram. Nós ainda estamos aqui. Ainda há oportunidade, ainda há uma chance de você fazer somente aquilo que venha agradar a Deus. Não faça nada que venha machucar você, primeiramente. Não faça nada que venha machucar a sua família. Não faça nada que venha machucar e ferir os seus amigos. Pense do que você está fazendo, que está machucando a Deus e ferindo aos irmãos da fé. Não pense em fazer nada e não faça nada daquilo que venha separar, afastar você das pessoas que você realmente ama. O convite essa manhã é para reconciliação, é para restauração, porque ainda temos oportunidade, ainda temos chance. Eles não, nós temos. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei que tipo de perdão você espera liberar, se libertar, porque aqui mostra, na ideia dos verdugos, que não liberar perdão é como se você tivesse um copo cheio de veneno. E você vai e bebe, querendo que a outra pessoa morra. Não liberar perdão é como um copo cheio de veneno que você está bebendo, querendo que a pessoa que te fez mal morra. Ela nem sabe que você está tomando esse copo de veneno muitas vezes.
E é você que está aí se martirizando e se machucando, e ela segue a vida dela. Deixe que Deus tenha um acerto de contas para fazer. E a sua oração sincera, verdadeira, é ter compaixão e perdoar e orar, que é o mais difícil. Interceder pela outra pessoa, imagina isso. Realmente a Bíblia, a palavra de Deus, Cristo, Ele nos pede algo assim muito, eu sei que deve ser doloroso. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, bem curto, para não ficar aquela ideia de tipo, tá tudo bem, perdoa e Deus vai ter um ajuste de conta com a pessoa e Deus vai cuidar dela. Não é desse jeito. Eu sei que se te feriram e machuca, e fere e machuca muito. E não é a ideia também de você agora, porque perdoou, andar de mãos dadas com a pessoa, como se nada tivesse acontecido, e você tivesse amnésia e falar, não, nem lembro. Não é isso que está falando aqui. Machucou e feriu, e isso tem que ser levado em conta. O ponto aqui não é que você, oxalá Deus, que voltasse a reconciliação, e voltasse o perdão genuíno e verdadeiro, e pudesse viver. O tempo não permite para me contar outras histórias, mas você já conheceu histórias de pessoas que sofreram muito. Sofreram muito. Tem até um vídeo aí de um psicopata que matou várias meninas, várias mulheres. E agora chegou o dia do julgamento e os pais tiveram a oportunidade de estar lá para falar algumas palavras para o psicopata. E começou então a praguejar ele, xingar ele. E ele psicopata, não tem um sentimento ali de compaixão. E ele só sorria com um sorriso sarcástico. E os pais ali dilacerados porque sofreram a perda das filhas. E cada um pai que vinha xingava e falava coisas horríveis, que ele ia arder no lago do inferno. E ele só sarcástico. Mas chegou um senhor, se você ver o vídeo, é um senhor barbudo assim como eu, barba branca. E ele começa então a olhar para aquele assassino, psicopata, e dizer, eu te perdoo, chorando, porque machucava muito dizer aquilo. Eu te perdoo, porque Cristo me ensinou a perdoar, então eu te perdoo, e eu libero esse perdão, e que você possa se converter e aceitar. Ele falou o que estava no coração, mas sabendo que estava machucando o coração dele, ele estava perdendo muito ali, porque Cristo se sentia orientado. Aquele psicopata, então a câmera vira para ele, e ele começa a se emocionar. Psicopata se emocionando? Não existe isso. E ele começa a querer chorar junto com o homem. Por um lapso, o perdão daquele senhor que perdeu a filha brutalmente para aquele psicopata, alcançou o coração daquele homem. Ia ser condenado à pena de morte. Mas por um lapso alcançou o coração. Hoje eu e você estamos aqui. Eu quero que você assista esse pequeno vídeo. Vai contar da história dessas pessoas, de algumas delas que ali estiveram e tiveram a última oportunidade de reconciliação. Reflita sobre a sua vida nesse momento. Esposa para dizer adeus. Eu segurei a sua mão firme enquanto ele discava. Eu lhe dei a paz para dizer, querida, eu não irei sobreviver, mas está tudo bem. Estou pronto para ir. Eu estava com a sua esposa quando ele ligou, enquanto ela servia o café da manhã para as crianças. Eu a segurei enquanto ela tentava entender suas palavras. Então, ela entendeu que ele não iria voltar aquela noite. Eu estava na escada do 23º andar, quando ouvi uma mulher clamando a mim por ajuda. Eu tenho batido à porta do seu coração por 50 anos, eu disse. Finalmente agora, eu lhe mostrarei o caminho de volta para casa. E completei, confie em mim.
Eu estava na base do edifício com um homem que pregava aos feridos e necessitados. Ele ouviu a minha voz e a atendeu. Eu estava em cada um dos 4 aviões, em cada banco e com todas as orações. Eu estava com toda a tripulação quando eles foram sequestrados. Eu estava em cada coração confiante ali, confortando e assegurando-lhes que, por sua fé, estavam salvos. Eu estava também no Texas, em Kansas, em Londres, em São Paulo. Eu estava ao seu lado quando você ouviu as terríveis notícias. Você pôde me sentir? Você sentiu a minha presença? Quero que você saiba que vi cada rosto. Conhecia cada nome. Mas nem todos me conheciam. Alguns me encontraram pela primeira vez no 86º andar. Alguns clamaram a mim com o seu último suspiro. Alguns não puderam me ouvir quando eu os chamava através da fumaça e das chamas. Venha comigo, por aqui, segure a minha mão. Alguns escolheram, mesmo no momento final, me ignorar. Mas eu estava lá. Eu não coloquei você na torre aquele dia. Você pode não saber o porquê, mas eu sei. Entretanto, se você estivesse lá naquele momento da explosão, teria você clamado a mim? Olha, 11 de setembro de 2001 não foi o final da jornada para você. Mas algum dia, sua jornada findará. E eu estarei ali por você também. Busque-me agora, enquanto posso ser achado. Então, a qualquer momento você irá saber que estará pronto para ir. E eu estarei junto com você nos degraus finais da sua vida. E um dia destes, você estará comigo para sempre na minha casa. Mas enquanto este dia não chega, saiba que eu seguro você nas minhas mãos. Apenas confie em mim, porque eu amo você. Essa palavra, eu amo você, não é difícil de ser falada, mas é um grande desafio de ser vivida na prática. Eu quero finalizar nessa manhã dando a oportunidade de você, que talvez ainda não falou para a pessoa que você está junto, que a ama, ou que você a admira, ou que você a valoriza. É uma oportunidade de você poder expressar e dizer: olha, eu te amo, eu te valorizo, você é importante para a minha vida. Ou talvez também uma oportunidade de um pedido de perdão. Me perdoa pela palavra que eu falei, me perdoa da forma como eu agi. Então é uma oportunidade de valorização, mas também é uma oportunidade de perdão. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer para alguma pessoa que você a ama ou que você a valoriza, ou gostaria de fazer um pedido de perdão? Tem alguém aqui nessa manhã? Se tiver, pode vir aqui à frente. Aproveite a oportunidade. Um apelo ao seu coração.
Fico feliz que estamos todos em paz. Fico feliz que está todo mundo aqui com bons relacionamentos e está tudo em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez a pessoa que você quer falar e precisa falar, ela não esteja aqui. Seja o seu pai que está distante, talvez, algum irmão. É a oportunidade também de ainda hoje usar a tecnologia a seu favor, fazer uma chamada de vídeo, fazer um Zoom. Uma salva de palmas aqui, por favor. Fala. Quem quer falar? O senhor quer falar? Não? Tá bom. Amém? A pergunta que não quer calar é fácil? É simples? Mas é possível. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Você se, digamos assim, se expor. O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? Ei, psiu. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Um dia vai chegar. Por que não agora? A suma de tudo é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus vai trazer a juízo todas as obras, boas e más, até as que estão escondidas. Ninguém sabe. Mas a pessoa que você feriu sabe. Você sabe. Aproveite a oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia do perdão. Parabéns para vocês. Tem mais alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber essa oportunidade, ou de aproveitar essa oportunidade? Talvez sem palavras, como foi aqui, mas uma atitude. Eu posso orar então? Com esse pensamento, convido vocês a ficarem de pé e junto nós vamos orar. Podemos orar? Chega mais para cá um pouquinho, só para a gente. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós sabemos que enquanto estivermos aqui nessa terra de pecado, pecadores somos, nós continuaremos transgredindo, errando, falhando com o Senhor, mas também com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com o nosso próximo. Às vezes por um momento ali de estresse e as coisas acontecendo simultaneamente, muita coisa acontecendo, a gente acaba falando uma palavra que machuca, que fere. Por favor, Deus, o Senhor primariamente nos perdoe, o Senhor nos perdoou, mas também nos ajude a pedir perdão, mas acima de tudo nos ajude também a perdoar. Nos ajude a perdoar pessoas e nos ajude a pedir perdão para as pessoas que nós machucamos e ferimos. Hoje essa oportunidade chegou aqui para essa comunidade de fé, que eles possam viver a altura do evangelho pelo qual foram chamados, com a prática do perdão, da reconciliação. Por isso, ó Pai, eu entrego a vida de cada um dos teus filhinhos aqui em tuas mãos, sob os teus cuidados, para que teu Santo Espírito, que começou a boa obra em cada um de nós, que de fato termine essa obra até o dia de Cristo Jesus. E em nome dele, nosso Senhor e Salvador, é que oramos e nos entregamos. Amém e amém. E amém. Deus abençoe a todos. Estarei à porta para despedir dos irmãos. Nós desejamos a todos um feliz sábado. O pastor Aleixo estará à porta para despedi-lo, lembrando do nosso culto jovem às 17 horas. Um feliz sábado, que Deus nos acompanhe.